Olá, sou a professora Rejane e na aula de hoje, dentro dos limites, estudaremos as indeterminações. Então, estudaremos algumas formas indeterminadas que aparecem muito frequentemente no cálculo. As indeterminações mais frequentes são representadas por 0 sobre 0, quociente de duas funções, tais que, no limite, a função do numerador e a do denominador tendem a zero simultaneamente. Outro tipo de indeterminação é infinito sobre infinito, quociente de duas funções, tais que, no limite, a função do numerador e a do denominador tendem a infinito simultaneamente. Infinito menos infinito, outra indeterminação. Diferença de duas funções, tais que, no limite, ambas tendem a infinito simultaneamente. 0 vezes infinito. Produto de duas funções, tais que, no limite, uma tende a zero e a outra tende a infinito. Outro tipo de indeterminação é 1 elevado na infinito. Potência de duas funções, tais que, no limite, a base tende a 1 e o expoente tende a infinito. 0 na zero, outra indeterminação. Potência de duas funções, tais que, no limite, a base e o expoente tendem a zero simultaneamente. Infinito na zero. Potência de duas funções, tais que, no limite, a base tende a infinito e o expoente tende a zero. Nesta aula, estudaremos 4 tipos de indeterminações: 0 sobre 0, 0 vezes infinito, infinito menos infinito e infinito sobre infinito. Exemplo 1. Nós temos limite x² menos 4 sobre x² menos x menos 2 ao x tender a 2. Nesse caso, se substituirmos o x por 2, o que acontece? 2 ao quadrado é 4, menos 4 dá 0. E no denominador, 2 ao quadrado é 4, menos 2 dá 2, menos 2 dá 0. Então, tanto o numerador quanto o denominador tendem a zero, nesse caso. Então, nós temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Exemplo 2. Limite de 1 sobre raiz de x vezes x² mais 1. 1 sobre raiz de x ao x tender a infinito. Raiz de infinito tende a infinito. 1 dividido por um número que está tendendo a infinito vai tender a zero. Infinito ao quadrado é infinito, mais 1 continua sendo infinito. Então, o outro termo tende a infinito. Então, aqui nós temos uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito. A função está tendendo a zero, a outra está tendendo a infinito. Exemplo 3. Limite de x menos raiz quadrada de x mais 1 ao x tender a infinito. X ao x tender a infinito tende a infinito e raiz quadrada de x mais 1, raiz quadrada de infinito, também tende a infinito. Então, aqui nós temos uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. E o exemplo 4, limite de 3x² menos 4 sobre 2x² menos 4x mais 4 ao x tender a infinito. No numerador, 3 vezes infinito ao quadrado menos 4 dá infinito. No denominador, 2 vezes infinito ao quadrado menos 4 vezes infinito mais 4
dá infinito. Indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, o que a gente vai fazer com limites onde a gente tem indeterminação? Vejamos o exemplo 5, aquele primeiro limite, né? De x² menos 4 sobre x² menos x menos 2 ao x tender a 2. Primeiramente, se a gente substituir direto x por 2, nós temos 0 no numerador e, substituindo x por 2 no denominador, 0 também. Indeterminação do tipo 0 sobre 0, como nós já tínhamos visto lá no exemplo 1. Note que x² menos 4, a gente pode fatorar, como sendo x mais 2 vezes x menos 2. Isso é um produto notável do tipo a ao quadrado menos b ao quadrado. É o produto da soma pela diferença. Então, aqui o meu a é o x e o meu b, aqui eu tenho 2 ao quadrado, então o meu b é 2. Então, vejam, eu tenho x menos 2 vezes x mais 2. A ordem aqui não importa, né? É o produto. Ou eu poderia achar as raízes deste polinômio aqui de grau 2. Né? Quando que isso aqui é igual a 0? Quando x for mais ou menos 2. Como no denominador, eu preciso achar as raízes. Como é que eu acho as raízes de ax² mais bx mais c? Bom, posso achar as raízes por Bhaskara, posso achar por soma e produto, e depois, na hora de fatorar, isso aqui será a, que é o coeficiente aqui do x², que nesse caso aqui é 1, por isso que aqui na frente fica 1, x menos uma raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Então, aqui, como a gente tem mais 1 e menos 2, as raízes desse polinômio aqui, x' é menos 1 e x duas linhas é mais 2. De forma que, quando colocar aqui nessa fórmula, o menos 1 com o menos da fórmula aqui dá mais. E aqui, como o 2 era positivo, temos o menos da fórmula, fica negativo. Ou seja, as raízes, a gente pode pensar assim, vem para cá sempre com o sinal contrário. Então, essa aqui é a fatoração do numerador, x mais 2 vezes x menos 2. E essa aqui é a fatoração do denominador, x mais 1 vezes x menos 2. Então, vamos reescrever esse limite para tentar tirar a indeterminação do limite. Nosso problema aí é que a gente tem 0 sobre 0. Então, fatorando, né? Encontrando aqui os fatores lineares dos dois polinômios de grau 2 que nós tínhamos antes. Nós vemos que temos um fator em comum. Esse aqui é um produto, aqui também, e esse fator aqui, x menos 2, é o mesmo que aparece no denominador. Então, a gente pode simplificar. Vai sobrar só limite de x mais 2 sobre x mais 1 ao x tender a 2. Agora, nós não temos mais problema de dar indeterminação. Basta substituir o x por 2. 2 mais 2 dá 4 no numerador e 2 mais 1 dá 3 no denominador. Essa, então, é a resposta para o nosso limite, que era pedido no exemplo 5. O fator x menos 2 causava indeterminação no exemplo acima, pôde ser simplificado por meio de uma fatoração e conseguimos constatar que, nesse caso, o limite existe
e é igual a 4/3. O exemplo 6. Limite de 2x menos 8 sobre raiz quadrada de x menos 2 ao x tender a 4. Primeiramente, se nós substituirmos o x por 4, teremos 0 no numerador e raiz quadrada de 4 é 2, menos 2, 0 no denominador. Indeterminação do tipo 0 sobre 0. O que podemos fazer para tirar a indeterminação deste limite? Podemos fazer uma racionalização. No denominador aqui, a gente tem raiz quadrada de x menos 2. Então, nós vamos multiplicar numerador e denominador pelo conjugado deste termo, que é ele com o sinal aqui do meio trocado, contrário. Então, é raiz de x mais 2. Tanto no numerador quanto no denominador, que aí a gente não altera o limite da função que a gente quer calcular. Só vamos escrever ele de uma outra forma. O que mais que a gente tem que observar aqui no 2x menos 8? 2x menos 8, a gente pode colocar 2 em evidência. Então, como é que eu coloco em evidência? Pego esse 2x, divido por 2, sobra x. Menos 8 dividido por 2 sobra menos 4. De forma que se eu fizer esse produto aqui, ele tem que voltar para cá, né? Então, aqui nós mantemos a igualdade. E raiz quadrada de x menos 2, que nós temos aqui no denominador, multiplicado por raiz quadrada de x mais 2. Bom, é o mesmo produto notável que a gente usou antes, só que no lado contrário agora. Nós temos a menos b vezes a mais b. Isso é a mesma coisa que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Antes a gente usou daqui para cá. Agora a gente vai usar daqui para lá. Então, o nosso a aqui vale raiz de x e o nosso b vale 2. Então, vai dar o a ao quadrado menos o b ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado aqui eu vou cortar, vai sobrar só o x, e 2 ao quadrado dá 4. Então, do denominador todo vai resultar só x menos 4. No numerador, eu só coloquei esse 2 aqui em evidência, x menos 4, e multipliquei pelo termo raiz quadrada de x mais 2. Deixo indicada essa multiplicação, não multiplico, porque o objetivo é simplificar esse fator aqui que está dando problema, está zerando, tanto o numerador quanto o denominador. Então, ele pode ser simplificado, porque eu tenho uma multiplicação aí, e vai sobrar só o limite de 2, que multiplica a raiz de x mais 2 ao x tender a 4. Agora, não tenho mais problema de indeterminação, substituo x por 4. Raiz quadrada de 4 vale 2, mais 2 dá 4, vezes aquele 2 da frente, 8. Então, esse é o resultado do nosso limite. Exemplo 7. Calcule o limite dessa função toda aí ao x tender a menos infinito. Bom, primeiro, observamos se temos uma indeterminação. Ao x tender a menos infinito, o numerador, menos infinito ao cubo, vai ficar menos infinito. Vai dar mais um termo aí, né? Menos 2 vezes menos infinito ao quadrado, mais 5. Mas vai resultar em infinito. No denominador, 3 vezes menos infinito na quinta potência, menos infinito. Vai dar uma indeterminação agora do tipo infinito sobre infinito. Como neste caso temos uma função racional, quociente de duas funções polinomiais,
basta considerar os monômios de maior grau. Então, aqui, o termo que tem o maior grau do x é o x ao cubo. No denominador, tem o x na quinta, x na quarta e x na 1. O monômio, né? Todo ele. Então, que tem a maior potência do x é o 3x na quinta. São eles que vão mandar lá no menos infinito. Eles que vão determinar o crescimento dessas funções no menos infinito. Então, basta tomar eles. Então, a gente esquece os termos de menor grau. Aqui, podemos simplificar o x na 3 com x na 5. Vai sobrar um x na 2 no denominador. Ao x tender a menos infinito ao quadrado fica mais infinito. Vezes 3 continua sendo infinito aqui no denominador. Então, 1 dividido por um termo que está tendendo a infinito, ele vai tender a zero. Então, zero é o resultado aqui do limite de toda essa função. Exemplo 8. Limite de x sobre raiz quadrada de x quadrado mais 1 ao x tender a menos infinito. Primeiramente, notamos que ao x tender a menos infinito, no numerador eu vou ter menos infinito, no denominador, menos infinito ao quadrado, mais infinito, raiz quadrada, continua sendo mais infinito. Então, é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. O que podemos fazer para tirar a indeterminação desse limite? Bom, nós podemos observar que se nós dividirmos tanto o numerador quanto o denominador por essa raiz quadrada, com o termo aqui de maior grau, dentro da raiz quadrada, que é o x ao quadrado, então, dividindo o numerador, que era x, por raiz quadrada de x quadrado, e o denominador dividindo pelo mesmo termo. Aí, a gente não está alterando a nossa função. Eu tenho aqui raiz quadrada de x ao quadrado, não é simplesmente cortar aqui o quadrado com a raiz, né? Porque se eu pensasse assim, se eu tenho raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, se eu cortar o quadrado com a raiz, isso aqui daria menos 1. Mas menos 1 ao quadrado é 1, e raiz quadrada de 1 não é menos 1, é mais 1. Então, se eu tenho aqui o x valendo menos 1, isso aqui não vai dar x. Vai dar o quê? Eu teria que colocar um mais 1 aqui como resultado, né? Então, seria menos o valor do x, que seria menos 1, para ele ficar positivo. Então, eu vou dizer que o raiz quadrada de x ao quadrado é igual a módulo de x, porque pode dar um valor x só se o x fosse maior ou igual a zero. E eu teria que trocar o sinal dele se o x fosse menor do que zero. O que é isso? É justamente a definição de módulo de x. E no denominador, eu vou escrever, como eu tenho raiz quadrada no numerador e no denominador, eu vou escrever toda a fração com uma única raiz quadrada. Agora, eu tenho que observar aqui, como o x está tendendo a menos infinito, eu tenho esse caso aqui, o x é menor do que zero. Então, como é que eu tiro o módulo quando o x é menor do que zero? Tenho que tirar com um menos na frente. Então, vou ter x dividido por menos x. O módulo de x saiu como sendo menos x, porque eu tenho valores de x negativos aqui.
Se estivesse tendendo a mais infinito, sairia como sendo mais x aqui. E o denominador, vou separar essa fração, x² dividido por x² dá 1, mais 1 dividido por x² que está aqui. Aqui eu vou simplificar, x dividido por x, menos x, eu vou ficar com 1 dividido por menos 1, que dá menos 1. Então, eu tenho menos 1 sobre essa raiz. Ao x tender a menos infinito, esse termo aqui, 1 dividido por infinito, vai tender a zero. Então, eu vou ficar só com raiz quadrada de 1 no denominador, que é igual a 1 no denominador. E menos 1 dividido por 1, menos 1 é o resultado deste limite. Exemplo 9. Calcule o limite de x menos raiz quadrada de x mais 1 dividido, ao x tender a mais infinito. Primeiramente, notamos que, se nós substituirmos o x por infinito, teremos infinito menos raiz quadrada de infinito é infinito também. Infinito menos infinito é uma indeterminação. Para calcular este limite, o que nós podemos fazer? Bom, temos uma raiz quadrada aí, podemos fazer uma espécie de racionalização. Vamos multiplicar numerador e denominador pelo conjugado, para tentar tirar a indeterminação desse limite. Então, no numerador, nós teremos o produto de A menos B por A mais B, onde o A é x e o B é todo raiz quadrada de x mais 1. Então, nós teremos A ao quadrado menos o B ao quadrado no numerador. E no denominador, aqui eu tinha 1 vezes esse termo aqui, fica ele mesmo. Então, aqui eu posso dizer que eu tenho x² menos x menos 1. O x está tendendo a mais infinito agora, né? Então, para tirar da raiz, é o próprio x, mas com esse menos aqui da frente, vai trocar o sinal dos dois termos, tanto do x quanto do 1. Agora, então, vou dividir os dois termos por x ao quadrado, tanto o numerador quanto o denominador, que é o termo de maior grau que eu tenho aqui. No numerador, vou separar. No numerador, eu vou ter x² sobre x², vai dar 1. No denominador, eu quero escrever separado aqui, x dividido por x² mais essa raiz dividido por x². Para eu colocar esse x² para dentro da raiz, ele vai entrar como sendo x². E aí, já separou aqui, colocando 1 embaixo de cada um deles, separados. E eu vou simplificar. X com x² vai sobrar um x embaixo. Aqui também. Aqui, x com x² vai sobrar um x na 3. E assim nós teremos no numerador 1 menos 1 sobre x menos 1 sobre x². No denominador sobrou 1 sobre x mais raiz quadrada de 1 sobre x ao cubo mais 1 sobre x à quarta. Ao x tender a mais infinito, o que acontece com os termos que têm x no denominador? Todos esses termos aqui vão tender a zero, porque ao x tender a mais infinito, como eles estão no denominador, essa fração tende a ficar cada vez menor, tender a zero. Então, todos esses termos tendem a zero. Vai sobrar o quê?
1 dividido por um termo que está tendendo a zero, positivo, né? Pelo lado dos positivos. Então, o resultado será mais infinito. Mais infinito é a resposta desse nosso limite. Exemplo 10. Calcule o limite desta função ao x tender a mais infinito. Primeiramente, nós temos que observar se nós temos uma indeterminação ou não. 1 sobre raiz quadrada de x ao x tender a infinito vai tender a zero. E x quadrado mais 1 ao x tender a infinito vai tender a mais infinito. Então, é uma indeterminação do tipo zero vezes infinito. O que nós podemos fazer para calcular esse limite? Bom, primeiro vamos fazer essa multiplicação. Fazer esse 1 sobre raiz de x multiplicar aqui dentro, cada um dos termos. X quadrado sobre raiz de x mais 1 sobre raiz de x. Raiz quadrada de x, eu posso escrever como uma potência. Aqui a potência do x é 1 e o índice da raiz é 2. Então, é a mesma coisa que x na 1/2. Então, aqui eu tenho x ao quadrado dividido por x na 1/2. Quanto vai resultar aí? Se eu passar esse... Então, eu tenho x quadrado sobre x na 1/2. Se eu passar esse x na 1/2 para cima, ele vai passar com o sinal negativo. Então, vai ficar 2 menos 1/2. Tirando o mínimo aqui, eu tenho 4 menos 1, x na mais 3/2. Então, esse x na 3/2 é o resultado dessa divisão aqui. Primeiro, transformei o raiz de x em x na 1/2. Depois, fiz a divisão de x quadrado dividido por x na 1/2, passando esse 1/2 para cima, tirando o mínimo aqui do expoente, sobrou 3/2. Ao x tender a infinito, infinito numa potência 3/2, numa potência maior do que 1, vai tender a infinito. E 1 dividido por infinito vai tender a zero. Infinito mais zero, resultado desse nosso limite é mais infinito. Exemplo 11. Limite dessa função ao x tender a mais infinito. Primeiramente, é uma indeterminação? Ao x tender a mais infinito, 1 dividido por infinito, esse termo aqui vai tender a zero. E raiz quadrada de 2 vezes infinito vai dar infinito, menos 100, continua sendo infinito. É uma indeterminação do tipo zero vezes infinito. O que fazemos para calcular este limite? Podemos fazer como antes aqui, aplicar a distributiva, fazer a multiplicação. Teremos 2, raiz de 2x sobre x quadrado, menos 100 sobre x ao quadrado. Esse raiz quadrada de 2x, a gente pode separar, dizer que é raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de x. Ou seja, raiz quadrada de 2 vezes x na 1/2. Esse x na 2 que está aqui no denominador, ele vai passar para cima como sendo x na menos 2. Então, eu vou ter assim, raiz quadrada de 2, x na 1/2 que estava aqui no numerador, que é o raiz de x, menos 2. Então, isso aqui vai ser raiz de 2 vezes x, tiramos o mínimo aqui. 2 é o denominador, 1 menos 4, menos 3/2. Bom, como o expoente está negativo, nós podemos passar ele para baixo, que aí ele vai ficar positivo.
Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 2 sobre x na mais 3/6. É a conta que foi feita aí. A outra fração, deixamos assim. Ao x tender a infinito, como aqui a potência é maior do que 1, como no caso anterior, x numa potência maior do que 1, ao x tender a infinito, esse termo tende a infinito. Raiz de 2 dividido por um termo que está tendendo a infinito vai tender a zero. E no outro termo, a mesma coisa, 100 dividido por infinito, né, um termo que está tendendo a infinito no denominador, vai tender a zero. Então, o resultado desse limite é zero. Então, na aula de hoje, estudamos vários exemplos de indeterminações, focando principalmente nas indeterminações do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito e 0 vezes infinito. Era isso por hoje, então. Até a próxima aula.